Declaro abertos os trabalhos da 27ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal da União da Vitória, Estado do Paraná, relativa ao segundo período do terceiro ano dessa legislatura. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino nacional. Quero cumprimentar o prefeito Sebacker, satisfação em tê-lo conosco, as autoridades militares, secretários, presidentes de partido e as pessoas de um modo geral. Sejam todos bem-vindos. Colocamos em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao secretário executivo para que apanhe as assinaturas dos edis presentes. Solicito ao primeiro secretário, vereador Marco Antônio Caos, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir,
Salmos, capítulo 119, versículo 95. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu atentarei para os teus testemunhos. Comunicação da Presidência. Em atenção à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Departamento de Vigilância Sanitária, comunico os senhores vereadores Altamir Moreira de Castilho e Clarito de Nivardo Barbosa que vossas senhorias foram nomeados representantes desse Legislativo, respectivamente titular e suplente, junto ao Comitê Municipal de Mobilização para Controle da Dengue. Informando que encontra-se à disposição dos senhores vereadores o balancete do mês de agosto de 2007. Correspondências recebidas da Secretaria de Estado da Educação, Superintendência da Educação, informando que o vereador Jair Brunhago, de União da Vitória, é o representante titular da UVEPAR, União dos Vereadores do Paraná, para compor a Comissão Estadual da Conferência Estadual da Educação Básica. Da Secretaria Municipal de Educação, ofício número 82/2007, encaminhando o relatório de atividades pedagógicas referente ao mês de agosto de 2007. Do vereador Gilmar Jananchuk, solicitando a dispensa da sessão ordinária do dia 17 de setembro de 2007 por motivo de saúde. Ofícios do Executivo, número 1238/2007, convidando todos os vereadores e a Comissão de Finanças e Orçamento para participarem da audiência pública no dia 27 de setembro de 2007, às 19 horas, no plenário desta Casa de Leis. Ofício 1271/2007, solicitando a retirada do projeto de lei ordinária número 12/2007, que autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com a União Comunitária das Associações de União da Vitória, UCAUV, e contém outras providências, substituindo pelo projeto de lei número 64/2007. Matéria do Executivo. Projetos de lei ordinária número 61, 62, 64, 65 e 66/2007. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária número 27/2007, de autoria do vereador presidente Cordovan Frederico de Melo Júnior. Determina a inclusão de mel de abelha na merenda escolar dos estabelecimentos de ensino municipal de União da Vitória. Indicações. Indicação número 196/2007, do vereador Clarito de Nivardo Barbosa, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente da municipalidade providenciar a instalação de um abrigo de passageiros no ponto do coletivo urbano situado na Rua Palmas, próximo à residência número 119, no conjunto Cristo Rei, a fim de evitar que munícipes em geral permaneçam sofrendo com as intempéries. Indicação número 197/2007, do vereador Sérgio Andrekovski, ao senhor prefeito municipal, para que determine o órgão municipal responsável pela iluminação pública em nosso município proceder a uma revisão na iluminação das vias públicas do bairro Roseira, pois em alguns setores do bairro, moradores reclamam que a escuridão predomina, quer por falta de lâmpadas que estão queimadas ou dos reatores danificados. Indicação número 198/2007, do vereador Sérgio Andrekovski, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da municipalidade providenciar a colocação de tubos na valeta no final da rua Professor Amazília, fundos do Colégio Estadual Túlio de França, onde realmente apresenta necessidade desses serviços, sendo justa a cobrança dos alunos e moradores daquela região. Indicação número 199/2007, do vereador Sérgio Andrekovski, ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Obras da municipalidade proceder a um mutirão de limpeza e recuperação das ruas do bairro São Luís, as quais apresentam algumas necessidades urgentes e de suma importância para o bem-estar daquela população. Indicação número 200/2007, do vereador Sérgio Andrekovski, ao senhor prefeito municipal,
para que determine a Comissão de Transportes Coletivos da União da Vitória urgentemente proceder à colocação de abrigos de passageiros nos vários pontos de ônibus dos conjuntos Cristo Rei e João Paulo II, visto que diariamente usuários obrigam-se a permanecerem à mercê do tempo. Indicação número 201/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor responsável pelo trânsito de nossa cidade, atender solicitação de moradores da região na confluência das ruas Costa Carvalho com Benjamin Constante, instalando um redutor de velocidade em local apropriado a ser escolhido pelo órgão responsável, a fim de evitar que, diuturnamente, motoristas despreparados continuem empregando alta velocidade, expondo a todos a acidentes. Indicação número 202/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente da municipalidade entrar em contato com a Copel, solicitando da mesma a possibilidade de estender a rede de iluminação pública na rua Ivaldo Neubauer, no bairro Dona Mercedes, com a colocação de posteamento e luminárias. Justificativa. Há mais de 6 anos, os moradores da já referida rua solicitam essa melhoria e até a presente data não foram atendidos. São aproximadamente 500 metros sem iluminação, o que acarreta transtornos consideráveis em termos de segurança. Indicação número 203/2007, do vereador Altamir Moreira de Castilho. Ao senhor prefeito municipal, para que determine o Departamento de Obras da municipalidade providenciar a limpeza, desentupimento geral das valetas que encontram-se assoreadas na rua Arcebispo Manuel Del Box, desde a Avenida São Cristóvão até a residência de número 1375, no bairro São Brás. Indicação número 204/2007, do vereador Gilmar Janenchuk, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor de planejamento do município, informar como encontra-se o processo de implantação do novo cemitério do distrito de São Cristóvão, visto vários munícipes estar nos indagando quanto à falta de espaço físico do atual cemitério. E também somos sabedores que, para a implantação deste novo cemitério, faz-se necessária a liberação por parte do IAP. Fim do expediente, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jair Brunhaco. Solicito que a sessão seja suspensa, senhor presidente, para que possamos, através das comissões e com a autorização desse plenário, exarar os pareceres para aprovação do projeto-lei 61 de 2007, que trata sobre a alteração do artigo 1º da Lei 3.482 de 2007, senhor presidente. Sua solicitação será atendida, senhor vereador, antes da matéria da ordem do dia. Daí nós colocaremos em votação. Fim do expediente, essa presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada na Casa de Leis são despachados às comissões para os devidos pareceres. Solicito ao secretário Marco Antônio Caos para que informe se algum dos edins inscritos para uso da palavra no horário do expediente. Está inscrito para o uso da tribuna o vereador Sérgio Andrekovski. Antes de darmos prosseguimento à sessão e atendendo solicitação da Coordenação de Educação de Trânsito da União da Vitória, concedo a palavra à professora Rosicler Martinuve para que, através dessa tribuna, possa fazer o lançamento oficial da Semana Nacional do Trânsito, cujo tema é Jovem, Paz e Amor no Trânsito. Concedemos a palavra à professora Rosicler. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente dessa Casa de Leis, professor Cordovan Frederico de Melo Júnior, cumprimentando Vossa Senhoria, cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. Ao nosso prefeito Ulsen Bacri, que nos honra com sua presença. Presidente da Comissão de Trânsito, Jamar Clivati, diretora de Trânsito, Juliana Stenzinger,
secretários municipais que se fazem aqui presentes, aos nossos parceiros dessa semana de trânsito, a Polícia Militar de União da Vitória, o Major Edson Hartmann, ao Tenente Edineu, a Polícia Militar de Porto União, Tenente Sacinski, aqui presente, Corpo de Bombeiros, o Sargento Santos, Detran, senhor Divãozir Cordeiro, autoescolas aqui presentes, estou vendo o senhor Artibano, senhor Alvadir Coelho, que é um dos nossos palestrantes, o Núcleo Regional de União da Vitória, representado aqui pela Gisele Barcelos, a Secretaria Municipal de Educação, representada pela professora Marli, e a professora Serli, que é a minha companheira de trabalho. Aos diretores dos colégios estaduais, que são os nossos parceiros nessa semana, ao Colégio José de Anchieta, senhor Luiz Carlos Lopes, ao Colégio Túlio de França, Colégio São Cristóvão, professor Jair Brunhago, Colégio Neuza Dumite, ao Colégio Bernardina Schleder, o professor Carlos Bueno está aqui presente também, Colégio Astolfo Macedo de Souza, professor Flávio Canabarro, e o Colégio Lauro Miller Soares. A imprensa aqui também presente, falar de escrita, e as demais pessoas aqui presentes. O espaço que nos foi concedido nesta noite é para fazermos o lançamento da Semana Nacional de Trânsito, cujo tema escolhido neste ano pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, e pelo Departamento Nacional DENATRAN e outras organizações, foi direcionado ao jovem e ao trânsito. O tema, então, desenvolvido para esta semana é Jovem, Paz e Amor no Trânsito. A Administração Municipal de União da Vitória, dentro da municipalização do trânsito, vem trabalhando projetos de educação, incluindo, neste ano, mais uma vez, a Semana Nacional de Trânsito. Essa semana seguirá com palestras diárias. Então, nós teremos aqui nessa Casa de Leis palestras pela manhã e à noite. Em média, nós estaremos envolvendo 800 jovens, que serão das nossas escolas estaduais, que aqui passarão recebendo informações e participando de debates. Na sexta-feira pela manhã, haverá uma caminhada jovem, saindo da Praça Alvir Heisenberg, seguindo por algumas ruas da nossa cidade, com o objetivo de despertar a paz no trânsito. A Semana Nacional do Trânsito visa alertar para os altos índices de mortalidade e acidente atrás apenas dos homicídios. E quando um acidente não resulta em óbito, deixa em suas vítimas sequelas permanentes. Uma sentença muito cruel para um jovem que está apenas começando a viver. De acordo com a recente avaliação do Ministério da Saúde sobre os óbitos ocorridos no trânsito, divulgada durante a primeira Semana Mundial das Ações Unidas de Segurança no Trânsito e da Organização Mundial da Saúde em abril deste ano, as faixas etárias mais afetadas estão de 20 a 39 anos, correspondendo a 45%. As vítimas no estado do Paraná, no total de 53.724 acidentes com vítimas fatais e não fatais, 21.006 estão jovens na faixa etária de 18 a 29 anos, correspondendo a 39% das outras faixas etárias. Os jovens de todo o mundo são considerados o grupo mais vulnerável e de maior exposição ao risco de mortes em acidentes de trânsito, uma vez que eles circulam também como pedestres, ciclistas, motociclistas, condutores de veículos e principalmente como passageiros. Nós sabemos que muitos acidentes acontecem quando jovens dão carona a outros jovens. Então, nós temos um grande número também de morte de jovens como passageiros. Temos aqui algumas considerações a fazer sobre o comportamento jovem.
De acordo com especialistas, as condições emocionais específicas da adolescência se manifestam como? Então, nós ficamos imaginando por que os jovens, às vezes, têm esse tipo de comportamento e são as vítimas maiores de acidentes de trânsito. Eles têm necessidade de autoafirmação. Autoafirmação. Competitividade. Exibicionismo. Onipotência. Se acham quase deuses. Busca de intensas e prazerosas sensações. Em conjunto com a bebida alcoólica, fazem do jovem um forte candidato ao grupo de risco de acidentes no trânsito. Os rachas são exemplos desse comportamento, onde as demonstrações de onipotência e exibicionismo são procuradas nas altas velocidades e nas manobras arriscadas. Já a bebida, para os jovens, corresponde às necessidades emocionais e sociais de aceitação do grupo e valorização e poder. Isso é típico da idade. Por outro lado, muitos jovens interpretam a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação como um ritual de passagem para a vida adulta e que lhe dá o direito de participar ativamente da sociedade nessa fase. O jovem possui autoconfiança acentuada e acredita que nada de ruim vai lhe acontecer, trazendo a certeza que possui superpoderes na direção de um veículo. Então, considerando todos esses aspectos, que nós sabemos que cada dia mais acontecem acidentes com os nossos jovens. O CONTRAN, o DENATRAN, os órgãos de trânsito, os órgãos aqui da nossa cidade, como Municipalizado Trânsito, a Prefeitura Municipal de União da Vitória, já desenvolvendo seus projetos, realiza com esses nossos parceiros que aqui estão hoje, essa Semana Nacional do Trânsito. Sei que uma semana não se faz lá muitas coisas, mas 800 jovens, 700 a 800 jovens, passando por palestras nessa semana, se nós conseguirmos 50% sensibilizar, já é alguma coisa. E se nesse trabalho nós estaremos salvando pelo menos 5 ou 10 vidas, também já valeu a pena. Então, nesse momento, eu quero dizer que nós estamos lançando essa semana com todas essas palestras e agradecer imensamente, senhor presidente, o espaço concedido a nós para fazermos essas declarações. E sabemos que nós todos, comunidade, órgãos educacionais, órgãos de trânsito, autoridades, nós não podemos ficar omissos a isso que nós estamos vendo. Então, educação é um processo que não se alcança do dia para a noite, mas nós temos que começar, né, começar por algum lugar. Então, essa semana já será uma das oportunidades dentro dos projetos que nós já estamos fazendo. E gostaria também, nesse momento, de agradecer a Neuma Flores, funerária. Vocês viram que lá na frente, às vezes podem interpretar, é um pouco assustador, né? Um pouco assustador. Mas nós temos que chocar, sim. Temos que chocar. Até porque eu tenho que contar para vocês que num dos anos, primeiro ano que nós fizemos a educação de trânsito, a semana, o tenente Irineu nos cedeu alguns carros danificados que nós colocamos na praça, e nunca esqueço que uma amiga minha diz sempre, olha, depois que eu vi aquilo, cada vez que eu coloco o pé no acelerador, no asfalto, eu lembro da imagem daquele carro e eu diminuo a velocidade. Então, temos que chocar um pouquinho? Temos. Para alguma coisa vai servir. Meu muito obrigado. Muito obrigado, prefeito municipal, por nos permitir que possamos sempre realizar esse trabalho educacional de trânsito. Obrigada a todos. Senhor prefeito, eu primeiro gostaria de cumprimentá-lo em função de ter escolhido a professora Rosicler para tomar frente a esse projeto. Conhecemos, já trabalhei junto com a professora Rosicler, sabemos da sua capacidade, e é uma pessoa que se empenha realmente quando
dão alguma responsabilidade desse naipe para ela. Então, meus parabéns, professora Rosicler, a toda a equipe que está nesse projeto, empenhada nesse projeto, e pode contar com todos os vereadores que também estarão à sua disposição sempre que necessário. Meus parabéns mais uma vez. Concedemos a palavra agora ao vereador Sérgio Andrekovski, para fazer uso da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, autoridades, prefeito Ussem, autoridades civis, autoridade militar, imprensa escrita, imprensa falada, mais uma vez é o motivo pelo qual estou ocupando essa tribuna, para não deixar por alto uma data que acho que é de suma importância e que os dados técnicos que nesta noite irei trazer até os senhores, exatamente para mostrar a responsabilidade que nós temos como agentes políticos de pressionarmos o Congresso Nacional, de mostrarmos uma situação caótica, terrível, que o país está passando na área específica da saúde pública e que cabe a nós, como agentes políticos, como detentores de cargos públicos, pressionarmos o Congresso Nacional pela não aprovação da CPMF, porque essa aprovação da CPMF, no ano de 2006, 13 bilhões e 500 milhões de reais, que infelizmente nada mudou, ou se mudou, a população, os profissionais, prestadores de serviço, enfim, as entidades que trabalham no dia a dia dentro da área de saúde, pouco viram acontecer. E, mais uma vez, desvios têm ocorrido e dinheiro tem ido para o ralo da incompetência, da improbidade administrativa e tantas outras coisas mais que cabe a nós apresentarmos às tribunas, indiferente do tamanho do município, porque esta é a realidade indiferente que nós, diferentemente, nós temos que apresentar aos nossos munícipes. Hoje estava reunido em Curitiba, inclusive a nível de trabalho, e os dados que nos foram apresentados a nível do VEPAR, a nível da Secretaria de Estado da Saúde, são realmente dados conflitantes com a realidade e principalmente com a necessidade da nossa população. Eu quero dizer para os senhores que a CPMF, um imposto vil que tem se perpetuado já por vários anos, e aquilo que deveria ser provisório, infelizmente, transformou-se em algo permanente, mas que tão pouco tem sido apresentado nas mudanças que nós esperávamos como profissionais da área de saúde ou mesmo como população usuária do SUS. E ontem nós tivemos uma matéria, inclusive, veiculada a nível nacional nos mais diferentes jornais, inclusive essa matéria do jornal, não vou fazer a leitura na sua íntegra, mas alguns dados coletados do jornal Estado de São Paulo, que apresenta bem a realidade difícil, calamitosa pela qual passa o nosso país na área de saúde. E quem apresentou ou quem expôs os dados reais, nada mais, nada menos de alguém que conhece muito bem os dados, porque é o ministro da Saúde, é o homem hoje detentor do 2º orçamento da União, então, portanto, é alguém que sabe das dificuldades e que pode apresentar com muita probidade essa questão. Vejam bem, ó, se permanecer o estado caótico, se permanecer a situação pela falta de investimento público na área de saúde, hoje, exatamente hoje, na data que nós estamos, 90 mil pacientes estarão sem receber o tratamento da radioterapia. Seria uma população inteira do União da Vitória e Porto União sem receber a radioterapia, sem receber o tratamento devido. 13 milhões de hipertensos estarão à mercê de não receber o tratamento adequado, quer dizer, a medicação de uso contínuo, que não permite essas pessoas ficarem sem esse tratamento, sem esse medicamento, porque sabemos da situação terrível pela qual essas pessoas podem incorrer pela ausência da medicação. 4,5 milhões de diabéticos ficarão sem receber a insulina ou algum outro tipo de medicamento, que são os medicamentos para reduzir o teor de glicose no sangue. 47% das mulheres grávidas, são dados realmente assim bastante chamativos, 47%, quer dizer, de cada 100 gestantes, 47 ficarão sem o devido acompanhamento dos exames pré-natais, ou mesmo das consultas, incorrendo numa série de dificuldades. Esses são os dados reais.
mas aponta, por exemplo, a defasagem para uma consulta especializada, onde hoje se paga R$ 7,50, consulta especializada, não a consulta clínica, quando o ideal seria pela tabela SUS, R$ 21,50. Uma radiografia, por exemplo, R$ 5,00, quando o custo real são R$ 27,00. Leitos que são oferecidos aos pacientes para tratamentos de doenças mentais, sendo fechados anualmente e mensalmente em nosso país, inclusive aqui no estado do Paraná, exatamente pela defasagem da tabela SUS, e apresenta um quadro que aponta bem. E é interessante quando nós falamos da importância de todos nós sermos municipalistas, é porque apresenta que a realidade e as dificuldades ocorrem nos municípios. E por que os municípios empregam muito mais do que o índice percentual constitucional prevê de 15%? Porque o município, nós que estamos aí no município, sabemos que é fácil localizar os senhores vereadores, é fácil localizar o secretário de saúde, é fácil localizar o prefeito. E aqueles que executam o trabalho, eles acabam sofrendo uma pressão maior. Os próprios hospitais, ou aqueles que dão atendimento, sofrem constantemente com a pressão da população. E é interessante um dado que ele fala aqui. Eu participei em 1987, o SUS é uma série de passagens que houve desde quando era INAMPS. Então, primeiramente era as AIS, Ações Integradas de Saúde, depois foi o SUD, Sistema Único e Descentralizado de Saúde, até que chegou ao SUS. Eu participei de todos esses processos, mas aquilo que se previa, né, que o bolo orçamentário, União investiria, e deveria ser hoje um percentual bastante elevado, cerca de 10%, mas os dados estatísticos nos mostram que o Brasil, de toda a América do Sul, é o país que menos investe na saúde pública. Então seria um bolo enorme, o governo federal, o governo estadual investiria 12% e os municípios 15%, conforme prevê a lei, sendo que o governo federal teria que automaticamente e anualmente, conforme o seu PIB, aumentar os investimentos e carregar esses investimentos para a área de saúde. Mas é interessante que hoje o Brasil investe, é um dado alarmante, 3,5%, quer dizer, 3,5% do seu PIB na saúde. E perde feio para a Argentina, para a Costa Rica, para países que não têm a mesma capacidade que nós temos, que não têm as mesmas escolas da área de saúde. Por que acontece isso? Exatamente porque aqueles que estão em Brasília e que devem e que têm que fazer um trabalho fundamental na fiscalização estão se omitindo. Isso são dados que estão aqui, Folha de São Paulo e vários jornais que veicularam a mesma matéria na data de ontem. Eu, inclusive, na sexta-feira, nesta casa, entrei em contato com 2 deputados federais do partido ao qual eu pertenço e conversei com eles, mas estou mandando 30 correspondências de gabinete pedindo pela não aprovação do CPMF, somando-se a outras entidades que fizeram dados, que levantaram dados, ou melhor, que fizeram estudos realmente aprofundados, mostrando pela não aprovação desse imposto, porque, infelizmente, se houvesse realmente aporte de recursos suficientes e necessários, nós seríamos os primeiros a aqui defender. E são outras situações críticas que se apresentam, que se avolumam, mas que, infelizmente, o tempo não nos permite nós discorrermos sobre isso tudo. Quero aproveitar essa oportunidade para registrar de forma lastimável, mais uma vez, a posição deplorável do PT, juntamente com o Executivo Federal, ao qual, no projeto e no processo de cassação de alguém que demonstrou para o Brasil e para o mundo o seu caráter nefasto, o PT, mais uma vez, apoiou aqueles que não deveria ele estar naquele lado, até porque sempre pregou o contrário, e nesta casa eu fui um daqueles que várias vezes ouvi a posição radical e idealista, mas era um pseudo-idealismo que existia. Fica aqui registrado as minhas palavras, a minha posição pela reprovação, onde nós deveríamos ver um presidente realmente governando, trabalhando em benefício da nação, colocando seus ministros para levantar dados como nós estamos levantando, para que realmente a saúde, a educação, a infraestrutura dos estados, dos municípios mudassem, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Fico feliz porque no meu primeiro ano de mandato,
nesta Casa de Leis, um dos primeiros projetos que foi acolhido e aprovado por todos os senhores vereadores foi a extinção do voto secreto. Porque não é para todos, mas muitas vezes o voto secreto para o covarde, para aquele que faz as coisas sempre na escuridão, sempre, enfim, nos lados negativos da vida, é uma forma de autoproteção. E foi o que ocorreu, mais uma vez, nessa votação do Senado. Parabéns àqueles que abriram o peito, que mostraram para o país e para o mundo para que estão lá em Brasília, para mostrar os seus ideais, para mostrar a sua luta. E, infelizmente, alguns poucos, através da sua obscuridade ou da sua covardia, mostraram exatamente o contrário. Para encerrar, senhores vereadores e munícipes, quero fazer, não a leitura, mas quero fazer aqui a apresentação de 4 projetos de lei que nós estaremos encaminhando ao Ministério Público aqui do União da Vitória, e já pedimos ao PROCON, já encaminhamos, inclusive, ofício, em relação ao atendimento bancário no nosso município. Todas as agências, e vou dar um nome especificamente de uma delas, HSBC, não respeita o nosso cliente, não respeita o nosso munícipe, e aqui está um vereador que está alçando a voz para desafiar o banco, e principalmente para levar ao Ministério Público, ao conhecimento do Ministério Público, as leis que já existem, porque na sexta-feira recebi um munícipe nesta casa, ao qual ele se propôs ir comigo, aonde for preciso, aonde ele ficou mais de 40 minutos para ser atendido no HSBC. Nós temos leis, assim como existem leis que têm que ser cumpridas por todos nós, leis que nos obrigam a cumprir com os nossos requisitos como cidadãos, pagando as contas, os tributos, enfim, cumprindo com os seus compromissos. Eu acho que aos bancos também cabem cumprir as leis, principalmente quando elas emanam aqui desta casa, quando elas são sancionadas pelo prefeito municipal, e cabe então, portanto, elas serem devidamente registradas, mas acima de tudo levadas até o êxito, que é exatamente o cumprimento. Lei 3314 de 2005 torna-se obrigatória a instalação de banheiros e bebedouros d'água nas agências bancárias e instituições financeiras de União da Vitória e da outras providências. Esse senhor toma um diurético, todos sabem a ação desse medicamento, ficou mais de 40 minutos no banheiro, não tem um garrafão com água para servir as pessoas, uma das leis que está sendo descumpridas. Outra lei, 2791/00, onde exatamente especifica o tempo, ou obriga as agências bancárias a um tempo máximo de espera por parte dos clientes. Aqui diz até 15 minutos em dias normais, 20 minutos no dia de pagamento do funcionalismo público e até 25 minutos em véspera ou após feriados prolongados. Lei de 2000, devidamente sancionada pelo Legislativo naquela oportunidade, ano 2000. Lei 3045/2003 dispõe sobre a obrigatoriedade de serem cumpridos pelas agências bancárias e União da Vitória. Alguns itens, por exemplo, quanto que nós pagamos para manter-se uma conta aberta? Qual é o valor que se paga para uma transação financeira qualquer? Então deve ser fixado em local visível ao público o número de telefone do Banco Central para posteriores reclamações, tabela com o valor das tarifas, recebimento de contas de clientes não correntistas, ou seja, e havia inclusive uma discriminação quando nós elaboramos essa lei, que se eu não era cliente de um banco X, primeiramente eram atendidas as demais pessoas e a hora que sobrasse a vez, esse cliente seria atendido. Um desrespeito claro às atitudes, à educação que deve existir na nossa comunidade. Disponibilização de assentos para o público enquanto esses aguardam atendimento. Está aí o Banco Itaú, está aí o Banco do Brasil, que demonstra de forma bem clara o não cumprimento da lei. Atendimento deve ser prestado pela ordem de chegada, conforme a numeração da senha. Lei 3045/2003. E uma lei do ano de 1992 sobre atendimento especial nos estabelecimentos bancários de União da Vitória, pessoas doentes, gestantes, enfim, essa lei está sendo cumprida. São essas 4 leis e são esses os assuntos que eu gostaria de trazer para que as senhoras e os senhores refletissem e para que nós pudéssemos e possamos um dia
termos um país diferente começa exatamente na Câmara Municipal. Como nessa noite, muito bem apresentado pela professora Rosicler, a Semana do Trânsito, juntamente com a sua equipe, juntamente com a equipe do senhor prefeito que está aqui, para que nós possamos, através da educação, formarmos o nosso jovem, formarmos a nossa sociedade, a nossa comunidade. Mas também não esquecendo de reivindicarmos os direitos já estabelecidos constitucionalmente e que, de uma forma clara e grosseira, têm sido desrespeitados, seja a nível de Brasília, a nível, muitas vezes, de Estado, e que cabe a nós, cidadãos, e principalmente a nós, vereadores, levantarmos, questionarmos, discutirmos, porque é aqui que se fazem as leis, aqui que se busca o melhor para a população do União da Vitória. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, obrigado pela atenção. Não havendo mais inscrições, passamos à ordem do dia da presente sessão. Suspendo a sessão por 10 minutos para apreciação do projeto de lei 61/2007, para que as comissões possam exalar os seus pareceres. Do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 58/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinária número 58/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 58/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei ordinária número 61/07. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 3482/2007, de 3 de setembro de 2007. O presente projeto de lei é legal, jurídico e constitucional, devendo, com a anuência do plenário, ser apreciado pelo plenário dessa Casa de Leis. É o parecer. União da Vitória, em 17 de setembro de 2007, Gilberto Francisco Brites, presidente, Fernando Borer, vice-presidente, e membro do Altamir Moreira de Castilho. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Em única discussão e votação, o projeto de lei número 61/2007. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 3482/2007, de 3 de setembro de 2007. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com o Serviço Social do Comércio, SESC, a Administração Regional no Estado do Paraná e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, Departamento Regional no Estado do Paraná. União da Vitória, 4 de setembro de 2004. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Favorável ao projeto de lei ordinária número 52/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinária número 52/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 52/2007. Dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e conselho tutelar e dá outras providências. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinária número 56/2007. É o parecer. Coloque em discussão.
Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favorável ao projeto de lei ordinária número 56/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Educação, Saúde e Assistência, favorável ao projeto de lei ordinária número 56/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, favorável ao projeto de lei ordinária número 56/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador Altamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu apenas para que desse conhecimento ao nosso público de União da Vitória que está presente, que todos esses projetos que estão agora tramitando, quando fala em discussão, não há discussão. Na verdade, foi minuciosamente discutido nas comissões durante a semana. Era isso, senhor presidente. É muito boa a sua intervenção, porque muitas pessoas pensam assim, em discussão, ninguém discute nada, né? Mas é que durante a semana as comissões que se reúnem são bastante discutidos os projetos. Então, por isso, quando vem para a sessão ordinária, então já vem bastante discutido. Então, por isso que não há discussão aqui no plenário. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável ao projeto de lei ordinário número 56/2007. É o parecer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação única do projeto de lei ordinária número 56/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por excesso de arrecadação. Coloque em discussão. Coloque em votação única. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação única da redação final do projeto de lei ordinária número 53/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por anulação de dotação. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação única da redação final do projeto de lei ordinário número 54/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Votação única da redação final do projeto de lei ordinária número 55/2007. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar por superávit financeiro. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimentos. O requerimento número 275/2007 do vereador Clarito de Nirvardo Barbosa ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor de planejamento, topografia e secretaria de obras da municipalidade providenciar estudos no sentido de retirar parte do barranco existente na rua Eduardo de Carvalho e rua Marechal Deodoro, entre as ruas Silveira Peixoto, no bairro Rio da Areia, a fim de possibilitar a construção de passeio, haja vista que vários moradores da região estão reclamando que neste trecho não existe local apropriado para os pedestres, obrigando-os a transitar pelo leito da via pública, expondo-se a riscos de acidentes. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Senhor secretário, antes de darmos continuidade, o vereador Clarito tem um compromisso, ele vai se ausentar, então esteja à vontade, senhor vereador. Obrigado, senhor presidente. Requerimento número 276/2007 do vereador Sérgio Andrekovski ao senhor prefeito municipal para que determine o setor financeiro e a Secretaria Municipal de Educação estudarem a possibilidade de proceder ao pagamento das contas telefônicas das escolas municipais, estabelecendo um limite mensal. As escolas municipais possuem várias despesas mensais e os recursos arrecadados não condizem com as necessidades. Portanto, a fixação de um limite máximo para cada estabelecimento de ensino gastar com ligações telefônicas
a cargo da administração municipal seria uma solução para aliviar o montante de despesas para as escolas. Coloque em discussão. Com a palavra o vereador proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, havia até pedido para o funcionário Marcos que consultasse os demais vereadores, quem quisesse assinar poderia fazê-lo, mas estou abrindo oportunidade se todos quiserem assinar comigo. Teria que ser feito um estudo, quem sabe aí R$29, que se eu não me engano são 200 minutos. O município não poderia pagar um valor excedente a esse, porque nós sabemos o número de escolas, mas logicamente precisa ver se o impacto financeiro. Então, portanto, é mais a nível de estudo, até em questão de justiça, o vereador Fernando Borer já pediu em 2001, 2002, se não me engano, mas novamente está sendo levado aí para o estudo, para análise do Poder Executivo, e os senhores vereadores tiverem interesse em assinar, se todos tiverem, está à disposição aí esse requerimento. Então, coloco a proposta do vereador para que inclua o nome de todos os senhores vereadores no requerimento. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 277/2007, do vereador Sérgio Andrekovski. Ao senhor prefeito municipal, para que determine a Secretaria de Planejamento do município entrar em contato com os órgãos responsáveis pela manutenção da ponte do Mises Caramela, a fim de que juntos possam elaborar um plano de recuperação da ponte, com pintura, limpeza em geral e conservação da mesma, haja vista que trata-se de um cartão postal de nossa cidade e visivelmente encontra-se desgastada pelo tempo. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 278/2007, do vereador Sérgio Andrekovski, ao senhor prefeito municipal, para que autorize a contratação de um vigia para atuar definitivamente no Parque Ambiental Ari Queiroz, haja vista que com as reformas realizadas nos banheiros e churrasqueiras é necessária a vigilância contínua, a fim de manter-se a limpeza e a ordem acima de tudo, evitando a destruição por parte de vândalos. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 279/2007, do vereador Sérgio Andrekovski, à empresa Nossa Senhora da Piedade, para que estude a possibilidade de prolongar as linhas de ônibus que servem os conjuntos habitacionais Vitória 1 e 2, pois alguns moradores reclamam das dificuldades em se conseguir apanhar o coletivo urbano, principalmente nos dias de mau tempo. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 280/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Em 14 de maio de 2007, através da indicação número 95/2007, solicitei a Vossa Senhoria, prefeito municipal, para que determinasse ao setor responsável pelo trânsito de nossa cidade a instalação de uma lombada nas proximidades da Escola Mundo Mágico, situada na rua Dom Pedro II, 897. Através do ofício número 810/2007, de 6 de junho de 2007, Vossa Excelência nos informou que a Secretaria Municipal de Planejamento estaria verificando o local para determinar a viabilidade da obra. Isto posto, e sem a realização da obra, e de posse de uma nova solicitação em anexo da diretora e da Comissão de Pais e Mestres da Escola Mundo Mágico, solicitamos a construção de uma lombada e faixas de pedestres, a fim de evitar a imprudência de alguns motoristas e o desrespeito às normas de trânsito. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 281/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que se digne autorizar ao departamento competente da municipalidade proceder melhorias e a complementação da iluminação pública na 476, trecho entre o acesso para os conjuntos e o trevo do Hospital Regional. Justificativa. A iluminação pública se faz necessário, haja vista que atualmente várias residências às margens da BR-476 foram construídas e também devido à grande presença de munícipes que praticam atividades físicas, os quais estão à mercê de pessoas desocupadas, expondo-se ao risco de assaltos e acidentes. Reiteramos ainda que Vossa Excelência
interfira junto aos órgãos competentes para que seja executado o recapeamento asfáltico do acostamento, pois atualmente representa risco de lesões para as pessoas que ali desenvolvem suas atividades físicas, como caminhar e a corrida. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 282/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior, ao senhor prefeito municipal, para que determine a CONTRAN, Comissão Municipal de Trânsito, a fim de que tome as devidas providências junto à Ponte Machado da Costa, a saber: primeiro, recolocar sinalização horizontal, placas, indicando a velocidade máxima permitida. A placa anterior indicava 60 km/h, mas foi arrancada. Solicita-se que a redução à velocidade na referida ponte. Segundo, que essas placas estejam na entrada, meio e final da ponte, e a cada 50 metros. Deve ser também realizada a sinalização horizontal, pintura na pista de rolamento, indicando a velocidade máxima, e advertência quanto ao entroncamento com a Avenida Paula Freitas, Trevo. Terceiro, devem ser colocadas sinalizações horizontais, placas, e sinais horizontais, pintura na pista, contendo a advertência quanto ao entroncamento com a Avenida Paula Freitas, Trevo. Justificativa. Constante palco de acidentes, esse local necessita ser melhor sinalizado, visando garantir a integridade física daqueles que ali transitam. Cabe ao poder público a prevenção de acidentes, mesmo porque, com a existência de sinalização, não se poderá dizer que há omissão dos órgãos responsáveis, quando da ocorrência de algum sinistro naquele local. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Requerimento número 283/2007, do vereador Jair Brunhago, ao senhor prefeito municipal, para que determine o setor de planejamento, bem como a Secretaria de Obras da Municipalidade, estudar a possibilidade de se construir pequenos quiosques com churrasqueiras no local da recém-instalada pista de velocross, no Parque Ambiental, entre a Ponte do Missis Caramela e o antigo prédio do Grupo Escoteiro Iguaçu. Justificativa. Todos os finais de semana, nos deparamos com mais de uma centena de pessoas que frequentam aquela área de lazer. Com a proximidade do verão, certamente aumentará ainda mais a presença de munícipes, os quais, com suas famílias, buscam um local apropriado para passar os sábados e domingos. A instalação desses quiosques, principalmente churrasqueiras e bancos, dará uma maior comodidade a todos que procuram aquela área de lazer. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o vereador Jair Brunhago. Gostaria de fazer mais um requerimento, solicitar de que o departamento competente instale na rua José Vodonós, frente à residência 229, uma luminária, uma solicitação feita pela diretoria da Associação de Moradores e pelos residentes, para que melhore a segurança naquele bairro. Coloque em discussão a proposta do vereador Jair Brunhago. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado, só solicitaria a Vossa Excelência que depois repassasse ao secretário. Será feito, senhor. Os dados. Moções. Moção número 87/2007, do vereador Sérgio Andrekovski. Um voto de aplausos, parabenizando a Câmara Municipal de Porto União pelo sucesso e brilhantismo que norteou a sessão ordinária da Câmara Mirim, realizada em comemoração aos 90 anos de emancipação da cidade de Porto União. A realização dessas sessões por parte de alunos da rede pública de ensino proporciona aula de cidadania e preparo aos futuros líderes de nossa região. Ofício à Câmara Municipal de Porto União, bem como aos integrantes da Câmara Mirim. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. O mesmo está aprovado. Moção número 88/2007, do vereador Cordovan Frederico de Melo Júnior. Um voto de aplausos, parabenizando o Grupo Escoteiro Iguaçu, todos os seus diretores e associados,
pelo belíssimo trabalho realizado na recuperação do prédio e preservação de um local histórico. Foi nesse imóvel que funcionou o primeiro prédio escolar de União da Vitória, o Grupo Escolar Serapião. Prédio esse construído pelo governo do Paraná em 1913, antes da divisão de terras entre Paraná e Santa Catarina. Coloco em discussão. Coloco em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. A mesma está aprovada. Moção número 89/2007, o vereador Fernando Borer, um voto de aplausos, parabenizando a senhora Ivanilde Uergo, coordenadora dos grupos da terceira idade de União da Vitória, pelo sucesso e organização que norteou mais um concurso para a escolha da mais bela idosa e pela primeira vez o mais belo idoso, realizado no dia 12 próximo passado, coroando com as escolhas da senhora Cirlei Saz e o senhor Luiz Cardoso dos Santos. Com a expectativa da realização anual deste evento, mostra a senhora Ivanilde e equipe que todos são merecedores de uma atenção, seja ela em qualquer idade. Ofício à senhora Ivanilde Uergo e aos vencedores do concurso. Coloque em discussão. Coloque em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. A mesma está aprovada. Moção número 90/2007, de todos os senhores vereadores. Voto de profundo pesar à família Oliveira, e em particular aos pais e irmãos, os mais sentidos pêsames pela perda do jovem Davi Lopes de Oliveira, com 23 anos de idade, honesto e trabalhador. Seu falecimento deixa familiares e vasto círculo de amigos a lamentar a sua falta. A família expressamos sentidas condolências pelo infausto passamento. A mesa acata a referida moção. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Essa presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, o vereador Jair Brunhago. Senhor presidente, nobres vereadores, munícipes presentes. Gostaria, nesse momento, de parabenizar a Comissão de Trânsito de União da Vitória pelas alterações já realizadas no sistema de trânsito, aonde pudemos sentir, principalmente, nós que viemos dos bairros, aonde o acesso pela ponte do Miss Caramela facilitou e acabou com o problema de congestionamento e andando bem o trânsito, sem nenhum transtorno, também para quem circula nas outras avenidas. Então, dá os parabéns a Juliane e a sua equipe por esse trabalho. Também pela colocação de redutores de velocidade na região próxima ao cemitério municipal, o qual veio a trazer segurança e uma das reivindicações dessa Casa de Leis. E temos percebido outras alterações que estão ocorrendo. É lógico que, de início, algumas modificações dessas para pessoas menos atentas ou que não concordam, tendo em vista interesses pessoais, possam ocasionar algum transtorno. Mas tenha certeza que virá fazer com que o fluxo do trânsito na Vitória facilite. Também nos próximos dias, com a instalação de semáforos para pedestres, que temos o conhecimento será instalado, também irá melhorar ainda mais. Não poderia deixar de mencionar aqui nesse momento também o excelente trabalho realizado no final de semana, no dia de hoje, e consequência no dia de amanhã, na região do São Sebastião, a região próxima ao Baú, e no Parque Nossa Senhora das Vitórias. Lá havia algumas ruas que, desde a formação daquele loteamento, nunca mais haviam sido sequer passado uma máquina. Conversei com uma senhora que, até por sinal, me deixou bastante emocionado por ver a forma com que ela veio, praticamente querendo se ajoelhar aos pés do secretário de obras por ter, após 30 anos que morava ali, a ser aberta a rua da residência dela. Também moradores aonde dependiam de conduzir as suas compras 30, 100 metros, 200 metros, por falta de abertura de ruas que lá foram abertas, na região lá do Baú, também que dá acesso à granja do senhor Marins, assim como no dia de amanhã estará tendo a continuidade naquela região próxima ali ao Parque Nossa Senhora das Vitórias, mais próximo à Associação Médica, naquela outra parte ali. Também tem algumas ruas que há muitos e muitos anos elas acabam por falta de utilização, mas agora, com o desenvolvimento e o crescimento, passa a ter residentes lá e que agora estão sendo abertas e feito a base, colocado pedra e permitida a condição de uso. Também parabenizar a Secretaria de Obras pelo trabalho feito no Parque Ambiental em recuperar a pista de velocross. Já na semana anterior, nós percebemos um grande grupo de praticantes desses esportes com moto se reunindo lá. E nesse final de semana o número foi maior ainda.
mais de 70 integrantes se fizeram presentes lá, onde nós vimos uma participação maciça, jovens, pessoas que gostam de velocidade com suas motos, mas tem um local agora adequado para praticar isso e não nas ruas, e sim numa pista adequada. Por isso também hoje solicitamos a colocação ali de churrasqueiras, ou enfim, que permita esse pessoal que vai até lá poder se reunir para assistir ou ficar com as suas famílias. Então, nossos parabéns à Secretaria de Obras por ter atendido essa solicitação, fazendo com que mais esse esporte também tenha espaço em União da Vitória. Quero também, de forma especial, parabenizar a associação, em nome da Associação do São Joaquim, parabenizar demais associações aqui presentes, e também pelo empenho dessa diretoria, da Andréia, com a sua diretoria, em reivindicar a Prefeitura, a nós, vereadores, melhorias, e que podemos perceber, inclusive no dia de hoje lá, onde o Departamento de Obras está abrindo uma tubulação em uma rua que há muito tempo aqueles moradores solicitavam. E o impasse entre, às vezes, ter o local de colocar os tubos e ter a tubulação ocasionava que ficasse parado. Mas, com a conversa da Associação de Moradores, o diálogo com os moradores e a parceria da Secretaria de Obras, proporcionando o material da tubulação para que esse trecho ocorra, está sendo realizado mais essa solicitação daquele bairro que, por vezes, ficou esquecido. Então, dar os parabéns à Secretaria de Obras, mas de forma especial, né, aí hoje também a dona Lucy Colasso, que acompanha, pelo bom trabalho que faz. É dessa forma que nós, vereadores, nos sentimos bem. Quando as associações de moradores nos solicitam e também acompanham e cobram do Poder Executivo e Legislativo. De público aqui também, parabenizar o secretário de Ação Social, o Juco, pelo bom trabalho que vem desenvolvendo junto às comunidades, principalmente no que tange ao sopão. Né? Lá o São Joaquim também não tinha, agora passou a ter. Eu estive conversando com os moradores, está de parabéns à diretoria, e pediram também que comunicasse ao senhor secretário, né, pelo resultado, pela necessidade que aquele bairro também apresenta, como demais que já são atendidos. Eu sei que é de um esforço incomum das associações, porque não recebem nada para realizar esses trabalhos, para verificar e levantar as necessidades dos bairros, assim como participar desse projeto. Mas, com pessoas abnegadas, que têm esse interesse, é que as nossas comunidades melhoram cada vez mais. Seria isso que tinha a registrar, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Tamir Moreira de Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também gostaria de parabenizar o grande trabalho que tem feito a secretária Rosicler Martinuve do Trânsito de União da Vitória, até porque, com muitas coisas que estão acontecendo em União da Vitória, se faziam necessário há décadas. Uma das situações que o Jair comentou, o nosso vereador Jair comentou, essa saída da ponte que foi transformada em via única de saída, mão única, realmente foi algo extraordinário. Hoje, parei um tempo para ver, e realmente está fluindo o trânsito ali, não tem mais aquele problema de engarrafamento. Quer dizer, os acidentes em cima da via de rolamento, em cima da ponte, não vão mais acontecer, com certeza. Também gostaria, da mesma maneira, parabenizar o Juco pelo grande trabalho que tem feito. Eu tenho acompanhado o teu trabalho, Juco, e realmente você é uma pessoa que realmente está fazendo um grande trabalho, é um rapaz devotado que assumiu essa pasta com grande carinho. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero apenas fazer a leitura de um ofício que nós, os vereadores dessa casa, estão fazendo, principalmente porque nós, vereadores, se preocupamos bastante, assim como o Executivo Municipal tem feito, a questão de empregos em União da Vitória. Muitas críticas têm feito, mas não se sabe a dificuldade que se tem para trazer empresas que se instalem em União da Vitória. Nós aqui estamos apenas mandando um ofício à diretoria da Cooperativa e Frigorífico Central do Oeste Catarinense Aurora, que, através de uma informação que tivemos pela imprensa, eles estão procurando um município que tenha bastante estrutura, que forneça mais estrutura no Paraná para se instalar. Nós estamos aqui, os vereadores dessa casa, realmente unidos, tentando fazer com que eles nos venham visitar, recebam da pasta da Secretaria de Indústria e Comércio e do senhor prefeito municipal, recebam essa visita para que possam ser, vamos dizer assim, atendidos e também que possam expor qual é a viabilidade deles se instalarem em União da Vitória. Eu tenho certeza que, se isso acontecer,
União da Vitória terá um frigorífico que hoje está sendo, na esfera catarinense, o terceiro quarto frigorífico maior, e que está realmente se mudando para o Paraná, já está no Mato Grosso e em Santa Catarina. Então, nós estamos, senhor presidente, estamos demonstrando aqui interesse pelo emprego, principalmente dos jovens que saem hoje da escola, os técnicos, e não têm emprego. Então, nós estamos lutando por isso. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores edis e convocamos a próxima sessão ordinária para o dia 24 de setembro de 2007. Senhoras e senhores, obrigado e boa noite.